Boa tarde. A epilepsia é uma doença crónica. Ela afeta mais de 50 mil pessoas em Portugal. Afeta mais ou aparece mais vezes na infância, mas pode surgir em qualquer idade. Hoje, no programa de Sociedade Civil, vamos saber como é que é viver com epilepsia. É uma lotaria invertida. A probabilidade de se ter uma crise epilética ao longo da vida é de 1 para 100. Mas a verdade é que a epilepsia é muito mais do que ter crises. O problema afeta até 60 mil pessoas em Portugal e todos os anos surgem novos diagnósticos. Hoje, o Sociedade Civil foca a discussão sobre um problema ao qual ninguém está imune. Vamos perceber como lidar com a epilepsia. Mais à frente recebemos a sempre útil visita da doutora Rosa Santos para mais uma mão cheia de conselhos de nutricionismo e no espaço da agenda do Sociedade Civil recebemos a visita do professor Benjamin Fonseca, que nos vem apresentar o projeto SOS Phone, uma aplicação móvel que permite contactar os serviços de emergência sem recurso a uma chamada de voz, recorrendo a uma simples interface iconográfica. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Quem nos vai ajudar a conhecer melhor a epilepsia, o que é esta doença, como é que ela se diagnostica, como é que é viver com ela e também que tratamentos existem, são os nossos convidados desta tarde. Vão estar connosco o Francisco Salles, neurologista e coordenador da Unidade de Epilepsia do Centro Hospitalar de Coimbra. Ele é também o presidente da Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Está connosco também o Luís Miguel Vieira, é empresário e é o tesoureiro da Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia. A Cristina Silva, psicóloga da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Pessoas com Epilepsia, e está connosco também ainda o Nelson Ruão, trabalha como comercial de uma empresa de energias renováveis, sofre de epilepsia desde os 21 anos. A ciência tem ainda muito trabalho pela frente, tem ainda um longo caminho para entender melhor as causas da epilepsia e também para combater esta doença. Eis o que se sabe. Foi uma que surgiu às 10 horas e 46 minutos. Já viste, teve imensas crises esta noite. Nem de noite o descanso está garantido. O cérebro de um doente epilético é afetado por descargas elétricas imprevisíveis que provocam manifestações motoras e não motoras. Além do sofrimento incapacitante das crises convulsivas, a epilepsia provoca transtornos cognitivos, comportamentais, psicológicos e sociais. Pode ser simplesmente uma perda súbita da consciência, pode ser um pestanejar rápido dos olhos, o ter alguns automatismos manuais ou então uma situação que é mais aparatosa e que as pessoas geralmente reconhecem melhor, que é a chamada convulsão. Só na Europa há 6 milhões de doentes. Em Portugal calcula-se que sejam 50 a 60 mil, surgindo sempre 4 mil novos casos por ano. A epilepsia não escolhe idade, estatuto social ou género. Ninguém está livre de ser surpreendido por uma crise epilética, embora a probabilidade de tal acontecer ao longo da vida seja de 1 para 100. Infelizmente, a doença supera as crises convulsivas. O desconhecimento e o estigma na sociedade e nas empresas, segundo alguns doentes, chega a ser pior do que a própria doença. O tratamento é feito com recurso a fármacos, mas 1/3 dos doentes não responde ao tratamento. A cirurgia é uma opção, mas só numa fração dos doentes. E ainda assim é um procedimento complexo, multidisciplinar, para o qual o Serviço Nacional de Saúde não está organizado. A parte do cérebro que está doente, porque é responsável pelo início das crises e porque é também uma zona que não faz falta de uma zona nobre do cérebro que possa ser extirpada. E uma percentagem de 10 ou 15% dos doentes que têm epilepsias não controladas podem ser objeto deste tipo de tratamento. Tudo isto serve de incentivo à investigação na busca de novos fármacos que permitam um tratamento eficaz com menor manifestação de efeitos secundários. Enquanto uma cura categórica ainda não é uma possibilidade, para muitos doentes a vida continua a ser vivida numa incerteza permanente de quando surgirá a próxima crise. Enquanto isso, desmistificar é preciso, porque não há motivos para preconceitos epiléticos e a doença já basta para complicar a vida destes doentes.
Conhecer mais de perto esta doença é importante não só para quem sofre dela, para os familiares destas pessoas, mas é importante para a sociedade de uma forma geral, para sabermos como lidar com ela também. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Francisco Salles, vou começar por si. O que é a epilepsia? Portanto, podemos dizer que a epilepsia é uma doença neurológica crónica, que é caracterizada por existência de crises epiléticas. As crises epiléticas, no fundo, traduzem uma anomalia cerebral caracterizada por um excesso de atividade elétrica. O nosso cérebro funciona como se fossem circuitos elétricos e, portanto, em determinadas circunstâncias há um excesso de atividade elétrica que se manifesta de formas diferentes conforme o sítio no cérebro onde existe essa descarga. De tal modo que se diz que o doente pode ter alterações motoras, portanto, ter convulsões, aquilo que habitualmente as pessoas chamam de convulsões, e pode ter outras manifestações não motoras, como um lapso de consciência, como alterações da sensibilidade, alterações na esfera da percepção sensorial. As crises não são todas iguais? As crises não são todas iguais. No mesmo doente? No mesmo doente as crises tendem a ser iguais. É essa estereotipia. A descarga dá-se sempre no mesmo local do cérebro? Sim, habitualmente sim. Para o mesmo doente, geralmente a descarga inicia-se numa zona bem localizada do cérebro e que é geralmente igual nesse doente. Agora, de acordo com de doente para doente varia. E ao variar vai dando manifestações clínicas diferentes. E é por isso que muitas vezes às vezes é tão difícil chegar a um diagnóstico de epilepsia, porque de facto as manifestações são muito diferentes. E sabemos hoje o que é que provoca essas descargas elétricas excessivas? Conseguimos perceber o que é que despoleta essas nem sempre é fácil explicar, mas podemos ver que tanto as células do sistema nervoso central, os neurónios, têm, digamos, uns são excitatórios, uns, digamos, atuam positivamente, outros atuam negativamente. Portanto, é esse desequilíbrio entre a excitação e a inibição que, em determinadas circunstâncias, dá uma crise epilética. É como se fosse um curto-circuito, de facto. É essa ideia de... Mas conseguimos perceber o que é que provoca o curto-circuito? Percebemos, está-me a explicar como é que ele funciona, mas conseguimos perceber o que é que o despoleta? Porque é que uma pessoa pode viver 20 anos da sua vida sem nunca ter tido um sintoma de epilepsia e depois de repente ter um? Ter um. Olha, é assim, no fundo qualquer pessoa, se tiver um estímulo demasiadamente forte, pode ter uma crise epilética. Por exemplo, imaginemos que alguém aqui toca num cabo elétrico de alta tensão. Isso é suficiente para desencadear uma crise de epilepsia. Não é, tanto, isso não é epilepsia, é uma crise epilética, mas não é epilepsia. Epilepsia implica que haja na sua gênese a propensão e a predisponibilidade para manter essas crises epiléticas. Ora bem, é difícil um pouco explicar isto, mas na realidade tem que haver alterações a nível cerebral que desequilibrem o tal sistema e que uma perda de inibição ou por um aumento da excitação torna as células mais propensas a ter essas descargas. O que é que está na base disso? Na base disso podem estar alterações quer genéticas, algumas mutações em determinado tipo de alterações cerebrais, ou podem ser adquiridas. Por exemplo, um indivíduo que tem um traumatismo crânioencefálico, essa zona do cérebro ficou, digamos, anómala e, como tal, tem mais propensão para fazer descargas porque tem mais propensão para ser excitar de uma forma autónoma. Portanto, está a ver. Portanto, é essa balança a favor de uma perda de inibição ou a favor da excitação que ocasiona realmente que esses tecidos tenham essas propriedades. É preciso depois, como disse, para se considerar que uma pessoa sofre de epilepsia... Que haja recorrência. E, portanto, é preciso deixar passar algum tempo para se conseguir saber ao certo. É muito difícil fazer um diagnóstico. Foi um episódio esporádico ou se aquela pessoa desenvolveu aquela doença de uma forma crónica. Exatamente assim. Por exemplo, nós costumamos dizer que um em cada 100 pessoas poderá ter ao longo da vida uma crise de epilepsia. Mas, do ponto de vista de epilepsia como doença crónica, isso é habitualmente para cerca de 1 em cada 200 pessoas terá epilepsia. Portanto, há uma disparidade em termos numéricos entre aquilo que é uma só crise ao longo da vida de cada um e depois a epilepsia como doença crónica. Como uma tal doença em que os doentes têm, digamos, com alguma predisposição, uma tendência a fazer essas crises de uma forma recorrente. Isso é que é epilepsia. Bom,
Se quiser participar no programa de hoje também e se tiver dúvidas sobre o que é epilepsia ou outras questões ligadas com ela, pode fazê-lo através do telefone da Sociedade Civil. Já sabem, eu vou repetir qual é o número para tomar nota dele. É o 227-156-256. Coloque a sua questão, se quiser, aos meus convidados. Pode fazê-lo também através da página do Sociedade Civil do Facebook, onde o tema de hoje também já está exposto. Pode deixar o seu comentário no post desta tarde. Luís Miguel Vieira, bem-vindo, obrigada por estar connosco também. A associação que enquadra, digamos assim, os doentes com epilepsia, os seus familiares, etc., existe há quanto tempo? Desde 2006. Desde 2006? É relativamente recente. Exatamente. Assim, Exatamente. Não tem 10 anos ainda sequer de vida. Porquê que sentiram a necessidade de criar um espaço como este de apoio aos doentes com epilepsia e às famílias desses doentes? Ora bem, a história portanto, da Associação Portuguesa de Epilepsia tem a ver com a necessidade que a Liga Portuguesa contra a Epilepsia sentiu na altura de criar uma associação para dar resposta à área que a Liga, na área da investigação, não poderia dar. Na prática, que enquadrava esses doentes. Exatamente. E, portanto, houve essa necessidade. Mas o que é que a Liga não conseguia fazer que a Associação consegue? Portanto, a Associação dá respostas na área social, do apoio social às pessoas com epilepsia, atendimento, tem 3 epicentros, Porto, Coimbra e Lisboa, onde as pessoas recorrem para falar com as nossas psicólogas, para ter atendimentos pontuais, ou então para onde os médicos também, os neurologistas, encaminham esses utentes quando sentem alguma dificuldade que advém da sua doença. Dificuldades essas que têm a ver, muitas vezes, e grande parte delas, com uma resposta social e uma resposta na área do emprego também, que tem sido uma luta desta associação tentar explicar, e nós temos um projeto a decorrer que é o projeto GPE, chamado Gabinete para o Emprego, onde tentamos fazer a ponte entre as empresas e as pessoas com epilepsia, encaminhando-as e fazendo também, explicando a essas empresas qual é a mais-valia de contratar também uma pessoa com esse handicap. Contudo, ao longo destes últimos anos, estamos ainda, como disse e bem, com uma história ainda muito recente, temos vindo passo a passo a tentar encontrar e desenvolver cada vez mais tarefas que vão ao encontro dos nossos utentes e das pessoas com epilepsia. Falou da questão do emprego. Esta é uma dificuldade específica desta população que sofre de epilepsia? Sim, temos vindo a denotar isso ao longo, nos últimos tempos. Não só com questões da empregabilidade, mas em muito, porque é uma situação que hoje em dia em Portugal estamos a sentir em todas as áreas e em todas as pessoas, como tenham ou não alguma doença, mas muitas vezes temos reparado que as empresas não contratam uma determinada pessoa simplesmente só porque disse que tinha epilepsia. Ela pode ter uma vida perfeitamente normal, pode desempenhar as funções com o maior profissionalismo do mundo, mas só porque disse que tinha aquela doença, existe o receio, existe o medo, muito por causa também da falta de informação que a Associação tem tentado passar e tentado... Portanto, do desconhecimento na prática em relação à doença e às suas consequências, e as empresas com receio de ter problemas ou algum tipo de problemas com aquele trabalhador, preferem não o contratar, é isso? Algumas vezes sentimos isso, porque damos, aliás, este projeto do GPE também engloba a área da formação. Portanto, também damos formação, neste caso fazemos a ponte entre as entidades formadoras e a pessoa, damos essa formação, preparamos a pessoa está qualificada e depois temos as barreiras pela frente. Cristina Silva, bem-vinda. Uma das questões que se coloca muitas vezes em relação à epilepsia, ou pelo menos quem trabalha esta área sublinha isso, os próprios doentes também, é um certo estigma que existe em relação à doença. De onde é que ele vem? Como é que se pode ler esse estigma?
Muito boa tarde. De facto, a questão do estigma é uma questão já bastante antiga. A epilepsia sempre esteve rodeada de uma série de mitos e de ideias erradas à volta da doença, desde espiritismo, deuses, demónios, enfim, coisas bastante difíceis de explicar nos dias de hoje, mas ainda assim ainda conseguimos ouvir relatos estranhos que nem precisamos sair muito aqui dos centros urbanos. Portanto, as pessoas, perante uma situação em que não sabem o que é que está a acontecer, encontram uma resposta. A crise... E vão buscar essas respostas, vão buscar não essas, é? exatamente. Muitas vezes há aquilo que já ouviram, ou Sim. então associando a outras... situações de outra natureza que nada têm a ver com a doença, exatamente. Não é? Há crises que de facto são difíceis de assistir, são complicadas de assistir e naturalmente não havendo informação clínica suficiente que confirme que é uma crise epilética, pronto, facilmente se conseguem ir buscar assim essas histórias. Portanto, ainda nos dias de hoje, com a informação toda e com todas as oportunidades que a Associação tem para poder transmitir a imagem, as informações corretas sobre a epilepsia, ainda assim há algumas ideias erradas que persistem e que a pessoa com epilepsia naturalmente sente. Pode ser um estigma real, pode ser um estigma percebido, mas o que é certo é que... Quais são as ideias mais comuns, erradas em relação a esta doença? Desde logo, no momento da crise convulsiva, naquela crise mais aparatosa, há a ideia ainda de que é importante pôr alguma coisa na boca para evitar que a pessoa enrola a língua, engula a língua, enfim, por aí. O string, não é? Mas isso inevitavelmente acontece. Portanto, não há nada a fazer. A crise vem, a crise à partida desaparece por si, não é? E, portanto, não há nada que nós possamos fazer em relação a isso. A ideia será sempre tentar proteger a pessoa para que as consequências da crise sejam piores do que a crise. Portanto, às vezes o menos será mais. Essa ideia mais premente. No entanto, continuam a haver realmente estas dificuldades de integração na sociedade. A nível escolar também se nota alguma dificuldade de aceitação e isto deve sobretudo ao desconhecimento do que é realmente a epilepsia. Nós achamos que a educação é fundamental, que começa em casa, que passa pela escola, que passa pela entidade patronal e se as pessoas tiverem a sua condição bem, a sua situação clínica bem definida e em todos os contextos as pessoas tiverem real conhecimento da situação, a pessoa consegue fazer uma vida o mais normal possível e desempenhar todos os seus papéis sociais. Nelson, bem-vindo. O Nelson teve a primeira crise de epilepsia já adulto, não é? E imagino que até lá também pouco saberia do que era a doença, não é? Exato. Aliás, começou logo por dificuldade em eu fazer o diagnóstico, não é? Se fosse hoje em dia, eu saberia logo desde a primeira crise o que é que me tinha acontecido. No meu caso foi uma crise convulsiva noturna, a primeira. Estava a dormir? Estava a descansar? Estava a dormir. Eu tenho as crises numa situação mais de calma e não de situação de stress. Mas o que eu notei foi, acordei com dor de cabeça e urinado, também que é uma das consequências, normalmente, de uma crise convulsiva. Portanto, sem controle na prática do seu corpo? Perdão, agora não... Sem o controle do seu corpo? Quando eu acordei já tinha passado tudo, porque nós numa crise convulsiva desmaiamos e, portanto, não temos noção nenhuma. Aliás, aquilo é complicado para quem vê, não para quem está a ter a crise. Agora, a consequência da crise é que para mim foi uma surpresa, não sabia o que tinha acontecido, estou com umas dores de cabeça muito elevadas, a gente pensa sempre, um sonho, qualquer coisa que me fez mal, a questão de urinar, de facto, foi estranhíssimo, aos 21 anos de idade, mas depois à segunda já foi vista por um meu colega de quarto, na altura estava na faculdade, e ele então conseguiu descrever isso a um médico e rapidamente então descobriram que eu tinha ficado... Foi depois da segunda crise que decidiu ir ao médico e perceber o que é que se passava? Sim, porque da primeira vez não sei muito bem o que é que se passou, portanto fechei-me em copas, mas também eu tenho tendência a não valorizar muito algumas coisas que nos acontecem, a gente às vezes pode ter sido qualquer coisa muito pontual. Da segunda vez sim, eu quando acordei, aquilo foi
deve ter sido bastante tempo, porque eu já vi o meu colega com luzes acesas, já vestido, eram pai 4 ou 5 da manhã, e aí é que é uma incerteza muito grande o que é que se passou para ele estar aqui, para eu estar a vir a mim muito lentamente. Então é nessa altura em que entrei nas urgências do hospital e rapidamente... E foi diagnosticado. Quando soube qual era o seu problema, como é que lidou com ele na altura, lembra-se? Eu lembro bem, essas coisas são coisas que ficam para toda a vida, porque eu tive, entretanto, nas urgências, e lá está, uma crise dessa já passou, tudo, não há mais nada a fazer, há que esperar, entretanto tive ali um tempo à espera do neurologista para depois fazer os taques. A maior dificuldade foi perceber o porquê que isso aconteceu, né? E quando há bocado falava com o doutor sobre o que é que dá origem às crises, pode ser muita coisa. Eu tinha sido atropelado quando era pequeno, portanto podia haver aqui algum problema cerebral, eu na altura tinha noção que estas coisas podia estar alguma coisa mais grave por detrás, um tumor, por exemplo, não é? Doutor, se pode acontecer ter um tumor e portanto, uma das consequências... uma crise epilética pode ser um efeito de um outro problema qualquer. Eventualmente mais grave. E naturalmente depois outras coisas, que é, vou ter muitas crises, o que é que isto vai implicar na minha vida? Portanto, um jovem de 21 anos está a tirar o curso, o que é que isto me vai limitar? Portanto, as perguntas naturalmente começaram a aparecer assim de enxurrada. Já vamos saber mais adiante como é que foi lidando com isso e como é que se foi adaptando. Geralmente diz que a doença aparece mais vezes nas crianças, na infância, do que propriamente na idade adulta. É assim ou não? É muito variável? É variável. Existem, no entanto, 2 picos. Realmente um pico na infância e depois um pico na terceira idade. Mas, de qualquer modo, em qualquer grupo etário pode aparecer a epilepsia. E a epilepsia realmente tem múltiplas causas. Como eu estava a dizer, há causas de ordem genética e há causas adquiridas, o traumatismo crânioencefálico, os tumores, os AVCs. Portanto, realmente há diferentes causas dando diferentes formas de epilepsia. Quer dizer que muitas vezes é preciso ir à procura de perceber se há ali um outro problema de saúde antes de se diagnosticar a pessoa como epilética, não é? Não, é uma epilepsia, tanto uma epilepsia de causa, por exemplo, traumática, ou uma epilepsia de causa de um pequeno tumor. Mas ela pode ser provocada por outras doenças, e outras doenças até provavelmente mais graves, é preciso ir despistá-las ou não? Exatamente, é preciso despistá-las, é preciso, digamos, nessa altura, é preciso encarar todas as diversas possibilidades, não é? E depois encetar um conjunto, uma bateria de exames para perceber qual é o tipo de epilepsia, se é a mesma epilepsia e o que fazer. E, de facto, o nível de preocupações que os doentes têm quando chegam ao médico são muito variáveis conforme a fase em que estão. Digamos que numa fase inicial, quando se põe o diagnóstico, quando põe o problema do diagnóstico, saber se há ou não epilepsia, e depois quando afirmamos que existe um diagnóstico de epilepsia, aí, para o doente, é qualquer coisa que cai em cima, que é, ok, olha, isto é mesmo uma epilepsia. E, portanto, se cai em cima pela mesma razão que muitas vezes nós temos essa dificuldade em lidar com a doença, que é o desconhecimento. Exatamente. É o desconhecimento e não é só o desconhecimento, é de facto um conjunto de constrangimento e de restrições que nessa fase o doente vai ter. Se um doente, por exemplo, fazia a sua vida normal do género de conduzir, não pode conduzir nessa altura logo. Se o doente fazia a sua vida normal, de que não era acompanhado e apanhava o autocarro e portanto, era um miúdo que queria ir para a escola pelos seus próprios meios, os pais começam a ter receio do miúdo ir para a escola sozinho. Se o miúdo era um miúdo que ia dormir à casa de amigos ou ia passar um fim de semana com alguém, os pais começam a ter problemas em deixar ir. O que não quer dizer que ele não possa ir, não é? Desde que seja enquadrado pela família por onde vai. Nessa fase do diagnóstico, do recém-diagnóstico, há um conjunto de preocupações que depois, obviamente, são esbatendo com o tempo, à medida que a medicação começa a fazer efeito, que os pais e o próprio começam a ter maior segurança de que as coisas estão a evoluir no bom sentido, e fica sempre aquela angústia que é, eu nunca sei se isto me vai voltar a acontecer, não sei em que circunstância é que isso vai voltar a acontecer, e eu ao perder o controle, a pessoa não sabe aquilo que faz. Portanto, a pessoa fica um bocadinho em alerta, não é? E muito inseguro. E, claro. portanto, isso imagino que haja o receio também de ficar sozinho. Claro, isso vai demorar algum tempo para que haja esse reequilíbrio. E para as pessoas se adaptem. Bom, eu vou agora passar ali à nossa plateia de cidadãos também para conhecer algumas opiniões ou algumas dúvidas sobre a doença, sobre a epilepsia, em relação àquilo que já foi dito aqui.
Muito boa tarde. Olá, como está? Como é que se chama, posso saber? Chamo-me Diogo Pereira de Araújo. Não sei se está ligado à associação Sou o técnico de ondas da Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Faço o meu trabalho normal, não tenho problemas nenhuns. Não é epilético? Sou epilético. É epilético também. Desde que idade? Eu suponho que teria os meus 40 anos. A minha filha andava no 5º ano e eu acordei no Hospital de Santo António, São João, desculpa. Depois daí, suponho que tive mais uma crise muito pequena e daí para cá praticamente tenho ausências. Mas tenho que tomar medicação. Portanto, não tem as crises, aquelas que fisicamente são aquelas que as pessoas... aparatosas. Exato. Tem ausências, o que é isso? Ausências é que, por exemplo, estou a falar com a senhora. Sim. E de repente ponho a mão à frente dizendo para um bocadinho porque eu já não sei onde vou. E passados uns segundos retomo outra vez. Mas está sempre consciente. Consciente. Quer dizer, eu ponho a mão no aspecto de não alarmar as pessoas. Sim. Eu tenho um episódio... Mas sente quando é que isso lhe vai acontecer? Sim, senhor. Normalmente consegue de alguma forma explicar-me? É difícil de explicar, mas há qualquer coisa... coisa... O seu cérebro parou? Sim, é um género disso. Quer dizer, eu estou a falar e de repente paro. E ao parar tenho que pôr a mão. Eu tenho um episódio que posso explicar para toda a gente saber, efetivamente, que acontece. Eu dou também apoio na associação, numa instituição de patrocinio social, que é a Benéfica e Previdente. Sim. Como técnico de contas que sou, muitas vezes recebo lá pessoas que vêm de instituições para eu lhe dar formação. Normalmente as pequenas que lá vão são pequenas de uma província ultramarina nossa, antiga, que é Cabo Verde. E uma das coisas que faço em primeiro lugar é contar às meninas que posso ter uma ausência, para elas ficarem tranquilas. Tive um azar, isto é um episódio que posso contar com certo medo, e a nossa Cristina deu extremamente atenção. Um dia qualquer apareceu uma nova e eu não lhe dei conhecimento. Eu estava a trabalhar com ela e de repente deu-me uma ausência. Coitada, a pequena viu-me assim, com essa ausência, fugiu para as casas acima, porquê? Ficou alarmada. Não percebeu o que é que lhe tinha acontecido? Demoram muito tempo? São prolongadas? Uns segundos. Uns segundos? 2 segundos, 3 segundos. E foi o suficiente para ela se alarmar? Foi o suficiente, ela alarmou, porque ela viu-me parada, olhei para ela, pus uma situação de visão que, sim, como sendo parado. E ela pensou provavelmente que ia acontecer alguma coisa a seguir. E ficou completamente alarmada. Por isso as pessoas não devem ficar alarmadas. E nós também temos que ter alguma força para isto. Temos que ter força suficiente para poder aguentar a nossa vida normal. Eu, felizmente, tenho 77 anos, faço uma vida normal. Portanto, já lida com a doença há 37 anos? Há quase 40 anos. Há quase 40 anos. Portanto, por isso, não tenho, quer dizer, as pessoas foi metade da sua vida sem epilepsia. Sim, e outra metade a lidar com ela. Eu não sei como seria o motivo. Eu tive um pequeno desastre quando trabalhava, em que uma pessoa foi contra mim e deu uma pancada aqui. Sim. E essa pancada foi de tal maneira forte que ele fez uma luxação no seu membro. Por isso dá-me a entender que podia ter sido qualquer coisa, como o Dr. Salles diz, qualquer coisa que foi mexer na parte... Há essa necessidade também, provavelmente, nós de percebermos de repente como é que vivemos 40 anos da nossa vida sem um problema, e de repente o temos, precisamos tentar procurar uma causa para ele, não é? Porque também temos um bocadinho essa necessidade. Olá, boa tarde. Como é que se chama? Paulo Oliveira. Conhece esta doença, a epilepsia? Sim, conheço. Também tenho epilepsia. Sim. Trabalho na Liga Portuguesa contra a Epilepsia como secretário administrativo já há algum tempo. Tenho epilepsia desde quando? Trabalho na Liga Portuguesa contra a Epilepsia desde 94. E desde quando é que tem a doença? Desde os 16 anos. 16 anos? Desde os 16 anos. Uma idade difícil, não é? Uma idade difícil, bastante difícil. Uma idade difícil. Para se ter um problema de saúde, não é? Para se lidar com ele. Uma idade em que estamos a sair do armário, e começamos e nos dizem que tenho epilepsia. E foi a epilepsia, comecei a ter epilepsia a partir de uma sequela, de uma doença que tive, foi uma encefalite vírica. Foi um vírus, que tive, que foi uma infecção que tive no encéfalo. Sim. Infecção essa em que estive 15 dias de coma. E após esses 15 dias de coma, desenvolveu essas acabou por ser uma sequela. Aos 16 anos, como é que lidou com isso? Quando lhe disseram que havia uma série de coisas que provavelmente durante algum tempo não podia fazer? A primeira reação foi a negação. Não queria, não dizia a ninguém que tinha epilepsia.
Mas porquê? Tinha vergonha disso? Tinha vergonha a pontos de o dizer. Porquê? Por desconhecer a doença, não é? Claro. A partir da altura em que comecei a ter mais conhecimento do que era a epilepsia, dentro das minhas amizades mais próximas, comecei a explicar o que era a epilepsia, o que é que os colegas deveriam fazer caso eu tivesse uma crise, porque ao princípio as minhas crises eram fortes, eram convulsões, e que podiam acontecer a qualquer momento, porque o problema desta doença é mesmo a imprevisibilidade. Exato. E a preocupação que isso traz também à pessoa, não é? Imagino eu, porque a qualquer momento, em qualquer circunstância, lhe pode acontecer uma coisa destas. Eu já volto cá para nós conversarmos mais um bocadinho. Cristina, fiquei um bocadinho com a ideia de que a primeira tentação do doente e provavelmente também da família é não falar no caso, é fechar-se e não falar no caso. Provavelmente exatamente o contrário daquilo que poderia ser a ajuda ideal nestas situações, que é precisamente todo o enquadramento social da pessoa, ter uma noção de que aquilo poderia acontecer e ser uma ajuda, não é? Ser uma ajuda em determinada altura, se fosse necessário. Sim, eu penso que o diagnóstico traz realmente uma série de preocupações que tem a ver mas afinal é uma doença crónica, é para toda a vida, o que é que isto implica, e estas crises vão voltar a acontecer. Pronto, independentemente da epilepsia, a questão principal é perceber realmente as crises, como é que são, que tipo de crises, a gravidade, a frequência, porque isso sim vai condicionar realmente o ajustamento da psicossocial, não só do doente, como de toda a família. Normalmente a família é que traz para o seio a questão os vários sentimentos que estão aqui, que podem ser aqui apresentados perante este primeiro diagnóstico. Quais são as razões para esconder? Vergonha, normalmente. De quê? A crise em si, lá está, por este fator da imprevisibilidade, não se sabe quando pode ocorrer, como pode ocorrer, em que contextos, perante amigos, perante entidade patronal, enfim, na escola, faz com que a pessoa realmente possa sentir vergonha de estar em público e a qualquer momento perder o controle sobre o seu corpo. Queria acrescentar alguma coisa, Pedro? Desculpa, Cristina, só para colocar uma chega. Eu acho que há aqui também um vetor muito importante na forma como analisamos a epilepsia. A epilepsia, quer queiramos, quer não, falando claro, provoca comportamentos bizarros. E, portanto, quem tem epilepsia, a primeira coisa que... Para além das crises? Não, nas crises em si. A crise convulsiva é assustador ver uma crise convulsiva, mas mesmo os outros tipos de comportamentos são comportamentos muito, muito estranhos e que de alguma forma fez assustar aquela menina, porque pode dar, de facto, alguns movimentos estranhos, um olhar esquisito, e, portanto, esse comportamento bizarro, que é uma crise de epilepsia, é muitas vezes confundido com um problema mental. E, portanto, o tal estigma também tem a ver com isso, a vergonha também tem a ver com isso. E o conhecimento, e aqui é que é muito importante, e por isso é que a Liga, a Associação são extremamente importantes, e que a sociedade em geral aceite isto, é muito importante que todas as pessoas percebam, não só a sociedade, para entender o que é que está a passar e não ter outro tipo de interpretação sobre as coisas, como também o próprio doente e a família também conheça, porque se houver desconhecimento, isto é o que depois vai resultar em estigma. Os doentes e a família não são o principal veículo de divulgação e de esclarecimento da própria doença. Se o fizerem à volta naquela que é a sua comunidade ou nos sítios em que aquele doente está integrado? É muito difícil. Repare, eu como professor com epilepsia, reparo que em quase todos os sítios eu tenho que dizer que tenho epilepsia. Eu se vou à piscina, por exemplo, eu em princípio não tenho grandes problemas, mas se calhar ficava-me bem em todos os treinadores que lá estiverem, o nadador que está lá a tomar conta, eu tenho quase que dizer a toda a gente que tem epilepsia. Uma questão de segurança para si também, não é? Mas eu sei que aquilo não é segurança nenhuma, porque ele fica a olhar para mim, mas tens epilepsia como? Porque também começa logo também por outra coisa, mas este tem epilepsia, mas que epilepsia que ele tem? Quer dizer, ele nem sabe nada de epilepsia, mas depois a epilepsia pode até ser limitadora de sequer entrar na água. Portanto, eu teria que ficar ali quase meia hora a conversar com ele e explicar o que é a minha epilepsia, como é que são as minhas crises, que estou controlado para ele. Pronto, agora a partir de agora acho que já percebi mais ou menos, já podes ir e eu sinto-me mais ou menos confortável. Portanto, em todos os ambientes, aí para o autocarro eu tinha quase que falar com o motorista do autocarro. Também cria um obstáculo, não é? O ideal era, de facto, constante, não é? Portanto, o ideal é... É como se tivesse sempre que subir uma montanha de cada vez que quer fazer uma coisa, não é? Claro,
eu acho que o importante nisto, e por isso agradecemos estar aqui, é um veículo extraordinário, a televisão, é que as pessoas que têm epilepsia apareçam mais e se associem mais, porque é a partir de nós é que temos que tratar de nós próprios, entre aspas, não podemos pensar que as pessoas têm que ter sensibilidade para a epilepsia, todos nós temos problemas na vida, mas é importante que haja, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em encontrar pessoas com epilepsia. Quer dizer, eu estou aqui, estou a dar a cara pela epilepsia, mas eu não encontro muito pouca gente que tem epilepsia. Quando falamos de 50 mil, onde é que eles estão? E que possa ter, não é? E que possa ter na prática, mas não o diz. Vamos fazer assim só uma pequena pausa, porque tenho em direto um espectador que nos liga de Lisboa, João Paulo Abrantes. Olá, João Paulo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Estamos a ouvi-lo. Eu não sei se queria colocar alguma questão a algum dos meus convidados ou se queria apenas partilhar connosco uma opinião sua. Bem, eu gostava mais de participar numa opinião, porque assim, acho que doentes com epilepsia é muito difícil de arranjar trabalho hoje em dia. Eu já andei 12 anos a dormir na rua devido à epilepsia, porque não consigo arranjar trabalho, porque tenho curso de eletricidade tirado na Casa Pia, tenho curso de redes, já trabalhei em várias firmas de segurança, mas sou sempre despedido devido a ter crise de epilepsia no local de trabalho. Portanto, deixe-me só perguntar-lhe, quando vai trabalhar ou quando se apresenta para trabalhar, imagino que não divulgue que sofre de epilepsia. Sim, exatamente, porque eu se vou dizer, normalmente nunca me aceitam para trabalhar. É normal, é uma situação complicada. Acho que o espírito de defesa de cada um ou de qualquer um levaria a fazer o mesmo. Depois acaba por ter o quê? Um episódio no trabalho, é isso? Exatamente, porque, por exemplo, eu com crise de epilepsia, a trabalhar com eletricidade é muito complicado, não é? Porque posso eu pôr a minha vida em risco também. Trabalhar em firmas de segurança, eu tive crise de epilepsia devido a descansar pouco, a fazer muitas horas de trabalho, e entretanto fui encontrado com uma crise de epilepsia por outros colegas meus no local de trabalho e devido a isso fui despedido. Portanto, eu tenho sido despedido sempre dentro destas situações, não sei mesmo o que é de fazer, tenho procurado a minha assistente social da Santa Casa da Misericórdia, também não me podem ajudar, dizem que eu tenho que viver com esta doença e isto infelizmente apareceu-me aos 9 anos de idade, porque eu próprio descobri que era filho adotivo. Não me souberam explicar que eu era filho adotivo e eu na escola vi que os meus pais eram Leitão de Almeida e eu Abrantes, e eu quando cheguei a casa perguntei o que é que se passava e eles explicaram-me que eu era filho adotivo e eu só me lembro de cair para trás e desmaiar com uma crise de epilepsia. Foi a minha primeira crise de epilepsia. É possível uma situação emocional despoltar uma situação destas? Sim, é possível. Portanto, isso não é a causa da epilepsia, é o fator desencadeante que serve para explicar o porquê da crise em tomada dia e em tomada hora. Não é? Isso é muito frequente. O que este ouvinte levanta aqui é uma pergunta pertinente nas minhas consultas, que é, quando fala o diagnóstico de epilepsia, aquilo que a pessoa perguntou a seguir é: acha que eu devo dizer que tem epilepsia? É uma pergunta recorrente, não é? E aqui começa aqui uma conversa, que é uma conversa longa, que obrigatoriamente é longa com o doente e com os seus familiares acerca disso. E se muitas vezes o doente sai de lá convencido de que deve dizer, muitas vezes sai de lá convencido que não deve dizer por já ter tido outras experiências menos boas. João Paulo, não sei se está connosco ainda, se nos está a ouvir. Sim, sim. Por aquilo que eu percebi, não conseguiu até agora, não sei quantos anos tem, posso perguntar-lhe? Tenho 43 anos. 43. Não conseguiu até agora um enquadramento social e a nível de instituições que o pudessem de alguma forma ajudar, é isso? É isso, exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostava de ouvi-lo também sobre isto. O que é que acontece a estas pessoas, por exemplo, em situações como a do João Paulo, que passam de trabalho em trabalho, não conseguem organizar a vida deles de alguma forma, muitas vezes não por responsabilidade deles, mas pelo facto de terem o problema que têm. Que caminho é que estas pessoas podem ter ou podem seguir? Ou seja, imagino que também lhes cheguem casos destes à associação, ou cheguem casos destes à associação? Bastantes, sim. É uma problemática que nós temos vindo a debater na associação, principalmente com as nossas técnicas, para tentarmos perceber que tipo de público é que nos contacta.
No caso aqui deste ouvinte, este tipo de situações tem sido recorrente e nós temos tido algumas ações em que vamos explicando como é que devem, portanto, contornar ou então como é que devem, junto de uma entidade patronal, expor a sua situação. É claro que é complicado, e como o Dr. Salles disse e como este utente disse, é complicado nós convencermos uma empresa de eletricidade a dizer que esta pessoa vai estar a trabalhar com fios elétricos. Exato. E que não vai ter problemas. Também não é mesmo a profissão ideal para uma pessoa de género. Ou seja, imagino que haja profissões de risco, podemos falar disso também depois, para quem tem este tipo de problema. Exatamente. Pronto. Mas nesse sentido, nós tentamos, portanto, explicar junto dessas entidades e fazer ações de formação, também para como é que os colegas, nomeadamente na área da segurança, poderão reagir numa situação destas. Porque não é impossível ele ter um emprego, ou qualquer pessoa, como o Nelson, ter um emprego perfeitamente normal. O problema é a sociedade que está em volta dele, os colegas que estão em volta dele. E nós temos tido ao longo dos tempos ações de formações em escolas e ainda não conseguimos que as empresas abram as suas portas para nós também darmos esta ação de formação. E talvez se pudéssemos dar estas ações... E qual é a resposta das empresas quando tentam dar essas ações de formação? Quando tentam dar, aqui as nossas técnicas poderá a Cristina responder melhor daquilo. Sim, da nossa experiência com o projeto, com o GPE, nós vamos tendo alguma resposta das empresas que até aceitam a formação, portanto, a informação sobre epilepsia, embora na prática, em termos de resposta de integração de candidatos, é que fica um bocadinho aquém do esperado. Nós também sabemos que a conjuntura não é a mais favorável e efetivamente a resposta não tem sido a melhor. Tentamos de alguma forma, quando são funcionários que já estão nas empresas, tentar de alguma forma arranjar uma reconversão do posto de trabalho, qualquer estratégia que permita ajudar a enquadrar aquela pessoa mediante as características e a trabalhar clínicas com a empresa. Exatamente. Esse enquadramento, não é? Dando-lhe esse apoio para a empresa também não se sentir sozinha nesta matéria. Com certeza, funcionamos como mediadores. Como é que tem sido a sua experiência como trabalhador? Eu diria que dentro do grupo eu sou um grupo de sorte, não é? Porque a partir do momento em que eu fui medicado, deixei de ter as crises convulsivas e, portanto, vou tendo de vez em quando algumas ausências que não me limita em nada, portanto, continuo a conduzir. Eu também tive a sorte, quando disse 21 anos, é um bocadinho diferente ter uma doença em 21 anos em que nós já temos a nossa personalidade formada, é diferente de uma criança que depois tem muita dificuldade em gerir a reação das outras pessoas. Mas há aqui um outro fator também muito importante quando nós viramos para a sociedade, mas também é o tal autoconhecimento da nossa doença. As tais incertezas que eu tive, é precisamente saber até onde é que eu posso ir e onde é que eu não posso. E aqui também a associação é extremamente importante, que tem os seus, não só os técnicos, mas tem os grupos de ajuda mútua que permitimos nós partilhar informações e o autoconhecimento é muito importante. Trabalha na empresa onde está desde quando? Há quanto tempo? Há 8 anos. Quando foi trabalhar para lá, expôs a sua doença ou não? Sim. E como é que foi a reação na altura? Foi muito boa. Foi muito boa. Mas a reação da entidade patronal também depende muito daquilo que é a forma como nós dizemos as coisas. Portanto, nós sabemos bem qual é a nossa limitação. Neste caso, este senhor estava perfeitamente consciente que aquilo que faz é uma situação de risco. Portanto, ele não pode trabalhar em alturas, se tem crises convulsivas, é risco. Portanto, e nós temos... E aqui que a associação faz um trabalho excelente e as pessoas que tenham dúvidas que entrem em contacto, porque permite que ele não vá à procura de um trabalho que põe em risco e faz com que a entidade patronal vai dizer um não. Agora, se for para outras situações em que existe... A necessidade às vezes, porque também senti isso aqui neste depoimento, a necessidade às vezes faz-nos deitar a mão de tudo o que está ao nosso alcance, incluindo o risco, não é? Porque eu percebi também, este espectador, por falta de trabalho, também viveu uma série de tempo na rua, não é? Portanto, é natural que arrisque. Sim, mas naturalmente nós nunca podemos dizer que um emprego que põe em risco mesmo, neste caso, a morte, né? pode cair. Uma questão de trabalhar em altura é uma situação complicada, a condução de máquinas pode ser mesmo muito complicado. Agora, há outras alternativas. Aliás, houve aqui um caso bizarro que acho que acabou, que era um árbitro, houve umas notícias aqui há uns anos atrás de um árbitro que tinha epilepsia e nunca mais ouvi falar. Acho que ele deixou
de ter aquela profissão e um árbitro, por exemplo, se calhar é um sítio ótimo para ter epilepsia, entre aspas, porque tem um grau... Como já deve ter dado por ela, para além da voz dos especialistas, tem também agora a voz dos cidadãos em estúdio e todos estão convidados a participar, quando quiserem, no programa Sociedade Civil. Estamos aqui para ouvir também as vossas opiniões e para as partilhar com os telespectadores. Podem fazê-lo se quiserem inscrever-se e estar na plateia de cidadãos do Sociedade Civil, através de um e-mail, que eu vou dizer qual é, publico.sociedadecivil@rtp.pt. Se quiser pode inscrever-se e pode participar também no Sociedade Civil com a sua voz aqui em estúdio. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Como é que se chama? Rosa Paiva. Rosa? Rosa Paiva. Paiva. Soube que tem um filho com este problema. Uma filha. É uma filha? Uma filha. Pronto, a minha filha teve epilepsia a partir dos 20 e poucos anos, mas ela teve uma meningite quando era pequena, portanto, em bebê, nasceu com... E pensa-se que tenha sido por causa disso? Em princípio seria por causa da epilepsia, da meningite, mas só mais tarde, com 20 e poucos anos, é que ela teve a primeira crise, era convulsivas, mas quando soube o que ela tinha... Ela teve uma queda muito grande e foi para o hospital. E como é que lidou com o problema? Pronto, quer dizer, como já tinha problemas grandes com ela, não é? Portanto, com a meningite ela tem vários problemas. Ela já tinha outros problemas? Ela tinha a meningite, não é? Sim. Portanto, a meningite deixou-lhe mazelas, foi? Deixou paralisia do lado esquerdo e invisual. Mas pronto, com a primeira crise de epilepsia foi muito forte, foi uma convulsão muito grande, ela caiu, foi para o hospital e depois a partir daí começou a ser seguida por neurologia e está controlada. Teve mais umas 3 ou 4 crises, mas neste momento já está controlada há uns anos. E foi controlada como? Com a medicação. O neurologista deu-lhe a medicação, depois andou para estabilizar e neste momento já está há 6 anos sem crises. E a medicação que ela tem que tomar sempre? A Tegretol toma sempre, todos os dias, 2 pastilhas e meia por dia. E está Foi o seu primeiro contacto com a doença, foi? Com a doença foi, sim. Sabia alguma coisa sobre epilepsia? Não sabia nada e tentei sempre, evoluir e tive sempre muita ajuda da parte dos médicos. Os médicos depois, os neurologistas indicaram-me, o centro de epilepsia. Ela está inserida lá no grupo de ajuda mútua, na EPI e está muito bem. Está acompanhada na associação também, senhor, é isso? Sim. Olá, boa tarde. Como é que se chama? João Moreira. Eu não sei daquilo que ouviu, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão já agora para colocar ali aos nossos convidados, não? Não, penso que não, neste momento não. Também conhece a doença, a epilepsia? Sofro dela. Sofre. Desde quando? 17 anos. Desde os 17 anos. Como é que lidou com ela na altura em que soube o que é que tinha? Penso que até bem, no início. Mas afetou por desconhecimento, por não saber bem o que era, ou... De início, lá está, por desconhecimento, realmente, mas como tive sempre bastante apoio da parte da família e realmente dos médicos também, consegui lidar bem. Com alguma facilidade. Há pouco falávamos ali que muitas vezes o choque maior é quando os doentes são confrontados com uma série de coisas que não podem fazer ou que ficam limitados na sua ação. Sentiu isso também na altura? 17 anos, como deve calcular. O que é que mudou na sua vida nessa altura? Não sei que idade tem agora, peço desculpa. 34. 34, portanto já foi há algum tempo. Podia não se lembrar bem, mas lembra-se com certeza. O que é que mudou na sua vida nessa altura? Ou como é que teve que se adaptar, digamos assim? Bastante, não é? Desde um pouco de tudo, não é? Mas basicamente tudo o que eu pensava fazer de futuro realmente tive que alterar, porque realmente não consegui seguir em frente. Qual era a sua ideia? O que é que queria fazer na altura? Lembra-se aos 17 anos ou qual era o seu sonho? Bem, a minha ideia era seguir uma profissão, neste caso que o meu pai já tinha, que era de medicina veterinária, e realmente ainda tentei de início seguir em frente, até tentei ir para o exterior e tirar o curso no exterior, mas não me foi possível. Não foi possível, digamos, com a medicação em cima e tudo, não fui capaz. Outras coisas que mudaram foi realmente da parte social, os amigos e tudo o que isso envolve.
ficou muito cortado. Mas porquê? Altura. Porque na altura refugiou-se, deixou de estar com os seus amigos, foi ao início ou não? A reação deles. A reação deles, quando lhes disse que tinha epilepsia? Por um lado, ou porque eles assistiram a alguma crise sua? Porque eles assistiram às crises e alguns não lidavam muito bem e... Ficaram assustados com isso e acabaram por quê? Por se afastar, foi isso? Uma forma silenciosa, sabe? Não foi propriamente assim um fugir, sim, mas as pessoas começam a lidar menos. E sentiu isso, não é? Senti aos poucos com isso. Não ganhou outros amigos também? Alguns mais compreensivos, provavelmente. Exatamente. Fui ganhando outros amigos que realmente não estava a contar, até realmente. E foram a minha salvação, por um lado. Os tratamentos são complicados, não são complicados para si? Falou-me há pouco que teve que alterar também em relação àquilo que queria ser o seu futuro, também muito por causa da medicação. De que forma é que a medicação o influencia? O que impacto é que tem? Muito mais lento aqui o pensamento. Muito mais quê? Muito mais lento o pensamento. Senti logo isso nas primeiras medicações e continuei sempre um pouco mais... tudo que eu penso demora um bocadinho a sair cá para fora. Pensa mais devagar. Isso é por causa do... O pensar não ficou alterado. O trazer cá para fora é que realmente... Exato. E acha que isso tem a ver com a medicação, é isso? Sim, sei que sim. Sei que sim. Porque um bom exemplo é este medicamento que mostraram agora. Eu tomo desde o ano passado. É este que está a tomar? É um deles. Sim. E realmente em novembro consegui estar 3 semanas sem crises. E realmente parecia que conseguia pensar em 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. Não durou muito tempo. Tem crise ainda com frequência, é? Cerca de 1 a 2 em cada 2 semanas. Em cada 2 semanas? Sim. Ainda é um bocadinho. Ainda é um bocadinho. Como é que fica depois dessas crises? Fisicamente? Assim, não são crises convulsivas. No geral não são. São ausências de cerca de 1 a 3 minutos. No passado ficava com umas dores de cabeça quando elas chegavam aos 3 minutos. Desde que consegui ter um bocado mais de controle, realmente volta tudo normal dentro de uns poucos segundos. Sim. Mas o facto de ficar parado ou começar a cair por um lado, ou mesmo perder a ausência por completo, ou seja, chego a cair ao chão mesmo, não é? Perco o controle completo sobre o corpo. Não chega a ser convulsiva, mas demora um bocadinho simplesmente a voltar ao normal, mas relativamente rápido. Muito obrigada. E obrigada também a todas as opiniões que aqui deixaram, também às vossas experiências que nos contaram, e obrigada por isso, por essa coragem. Esta situação é uma situação muito comum, de crises tão constantes, da ausência, mas as crises tão constantes, depois de tantos anos já da doença ter aparecido? Digamos que em cerca de 60% a 70% das pessoas compram uma medicação que controlam-se. Ou seja, fica no fundo 30% a 40% de pessoas em que não se conseguem controlar com a primeira medicação. Quando estamos a falar de medicação, já agora, antes de avançarmos mais, estamos a falar de quê em concreto? As medicações são medicações violentas? Provocam alterações de estado? Quando eu comecei a neurologia, havia muito poucos medicamentos para a epilepsia. Sim. E portanto, esses medicamentos eram os que havia. Felizmente, eu também já entro numa geração onde mesmo esses medicamentos que havia, embora poucos, não tinham os efeitos secundários que tinham há 100 anos atrás, não é? E obviamente, depois de eu começar, houve imensos outros medicamentos que surgiram no mercado, e ainda bem, e espera-se que isso aconteça agora mais nos próximos anos, porque é uma forma de tentar arranjar medicamentos mais de acordo com os diversos tipos de... Com cada situação, não é? Aplicados a cada doente, exatamente, de uma forma mais precisa. E com menos efeitos secundários do que aquilo que acontecia. Os efeitos secundários são muito grandes. Depende de medicamento para medicamento. Antigamente eram mais esses aspectos cognitivos, não é? A pessoa sentia-se realmente um pouco mais lento. Tudo isso era muito habitual, e se hoje um doente ainda sente isso, significa que já está com tomadas doses mais elevadas, porque obviamente isso não era comparável o que era há uns anos atrás, não é? Há uns anos atrás as medicações tinham efeitos secundários muito gravosos. Hoje em dia, não quer dizer que não tenham efeitos secundários, porque obviamente que têm, não é? Mas realmente entre a eficácia e os efeitos secundários, realmente neste momento é bem melhor. De qualquer modo, não é o ideal, obviamente, porque tem ainda efeitos secundários.
Mas como eu estava a dizer, infelizmente há um grupo acentuado de doentes, que no fundo em Portugal corresponderá a cerca de 20 mil pessoas, em que apesar de estarem a tomar medicamentos, apesar disso, não conseguem controlar as crises. Né? E essa é a grande diferença. Um doente que, embora medicado, continua a ter crises, faz a grande diferença para o resto da vida dele. Portanto, quer em termos sociais, profissionais, de lazer, tudo isso. O impacto é muito grande. O impacto é muito grande mesmo. E, portanto, se nós encorajamos, se nós encorajamos, e a Associação Doente, encorajamos os doentes que estão controlados a tentar fazer a sua vida normal, nós não podemos passar essa mensagem, porque seria abusivo, seria desproporcional, seria despropositado, de que todos passar uma fazer mensagem a de sua todos vida os doentes normal. com crises muito frequentes, apesar da medicação, que possam fazer a sua vida normal. Seria abusivo dizer isso. Né? Portanto, esses doentes têm que realmente adaptar-se àquilo que de facto são circunstâncias. E não é só a família e o doente adaptar-se, mas é também a sociedade a adaptar-se a isso. De tal modo que não prejudique ainda mais a situação. Exato. Cristina, eu imagino que esta capacidade de resposta, esta necessidade de resposta depende consoante as idades em que a doença aparece, será diferente na infância, da adolescência, da idade adulta, não é? Tem que haver respostas específicas para cada um destes grupos de doentes, ou não? Exatamente. Em criança, naturalmente, depende muito dos pais e da forma como os pais lidam com isto, como aceitam e como passam também, como transmitem essa mensagem às crianças e, portanto, todo o desenvolvimento é feito em função disso. Mas é importante também a consciência que a criança ganha em relação àquilo que exatamente, tem, não é? Sim, mas por norma essa consciência é transmitida a partir dos pais, não é? Exatamente. Na idade escolar é terrível, não é? Quando os professores, enfim, os colegas não encaram bem o problema da criança, é facilmente gozado. Quando não tem informação de como atuar na crise, acontecem episódios de chamar a ambulância, portanto a criança vai para o hospital ou vai para casa, perde tempo útil de aulas, possivelmente a crise terminaria, a criança recuperaria e poderia continuar a assistir à aula, mas já perdeu o dia de aulas. Se isto acontece de forma recorrente, o acompanhamento das matérias, portanto, sai completamente prejudicado. Na adolescência, que já é uma fase complicada por si só, verem-se restringidos do ponto de vista social, não é? Vida social, sair para ir às discotecas pode ser um problema, carta de condução, pode estar... O álcool é um problema também, não é? O álcool é um problema também. Portanto, há de facto em todas as fases da vida, há limitações que têm que ser impostas quase, tem que se tentar controlar muito bem, de forma a que a pessoa possa tirar partido o máximo possível dos vários contextos em que está inserida, mas sempre tendo em conta a situação. Falámos aqui, por exemplo, do impacto sobre o trabalho que pode ter em algumas pessoas, e ouvimos até aqui um caso de um espectador, e na vida afetiva também o impacto pode ser grande. Também, porque muitas vezes está presente o isolamento social, que é muito fruto desta vergonha e deste estigma da sociedade, dos amigos, eventualmente. Portanto, isto faz com que a pessoa tenha tendência a isolar-se, estando em casa dificilmente tem contactos com outras pessoas, haverá também alguma limitação. Há limitação nas relações interpessoais e, obviamente, na escolha de um parceiro. Nelson, eu gostava de ouvir também sobre esta questão e como é que reflete sobre ela. Eu aqui, se calhar, falava não tanto na minha pessoa, mas na experiência que eu tive enquanto grupo de ajuda mútua. Eu encontrei a Liga, na altura ainda era a Liga, que tinha este lado social, entretanto passou para a EPI, que são os grupos de ajuda mútua, em que eu, lá está, mais uma vez, seria um pouco o bom exemplo, ou alguém que conseguiu vencer. Conseguiu lidar bem com isso. Enquanto que encontrava muita gente em que sim, eu diria que existem vários problemas, mas essa questão afetiva geral e muito do lado amoroso é um peso muito grande. E muitas vezes, para mim, era extremamente complicado ver pessoas com esse problema, porque por simplesmente já não havia razão nenhuma. Quer dizer, se calhar tiveram problemas enquanto crianças e agora estavam completamente controlados, mas todo o lastro, se calhar das crueldades que eles foram vivendo, a falta de autoconfiança, que depois já é muito difícil readquirir, limitavam-os imenso na questão social. Essa limitação vinha sempre de quem passou por essas situações, ou também do outro lado, muitas vezes há incompreensão ou dificuldade de aproximação quando se percebe que está perante uma pessoa que tem um problema? Eu diria que é a tal questão
o estigma acontece dos dois lados. Eu estou à vontade para falar isso porque eu tenho epilepsia, portanto eu digo também que o estigma é nosso. Nós é que também devemos tentar deitar cá para fora este estigma para que as outras pessoas também não o tenham. Mas sim, é dos dois lados, é um para-ação-reação. A gente, a partir do momento em que tem o tal comportamento estranho e do outro lado vê alguém com um ar assustado para nós, e tu, mas espera aí, tu é um problema mental, afinal não és aquele que eu conheço, porque naquele momento nós temos um comportamento que ultrapassamos aquilo que nós somos, e isso causa naturalmente muito receio do outro lado, e é um bocado a questão da paralisia que falava ali a Rosa. A paralisia também, repare que é muito uma questão comportamental. A gente, se vir uma pessoa com paralisia e basta o andar e o movimento, altera-se tudo o que é a percepção da pessoa. Exato. E a epilepsia tem esse... Aliás, a paralisia cerebral é muitas vezes também confundida com um problema de saúde mental, como dizia há pouco em relação à epilepsia. Nós somos muito boneco que fazemos, não é? E a partir do momento em que temos um comportamento um pouco diferente daquilo que é suposto, as pessoas criam uma reação que nem sempre é mais agradável, e depois temos mais insegurança para uma outra situação. Uhum. Estamos no final da nossa conversa, não sei se quer deixar mais alguma nota que possa ser importante, nomeadamente em relação à associação, porque a associação representa aqui, digamos assim, um ponto de apoio para as pessoas que precisem de saber mais informação sobre este assunto. Sim, eu pegava um bocado, e aqui um bocado atrás, para tentar enquadrar aqui a associação em tudo isto. A associação, quando foi criada, foi, digamos, não é uma separação, mas ficou, como eu costumo dizer, um filho mais velho da Liga. Foi precisamente para esta finalidade, para dar o apoio social, para se separar da Liga e poder ser uma instituição de solidariedade social, poder contar com os apoios estatais e com esses apoios dar apoio às pessoas com epilepsia. Só que tudo isso ao longo do tempo não correu assim. Nós, regra geral, a Segurança Social, em termos de apoios financeiros, praticamente zero até hoje, nunca tivemos qualquer apoio. E em termos de resposta por parte da Associação a estes utentes, muitas vezes ficamos limitados. E muitas vezes é a luta deles, pessoal, que cada um tem, que consegue ultrapassar certas determinadas barreiras. Porque nós ficamos limitados muitas vezes com os apoios sociais por parte do Estado, por parte das entidades público-privadas, por parte daqueles que muitas vezes a gente concorre com projetos ou com outras finalidades e não conhecem esta realidade, porque a epilepsia já existe há muitos anos, já existe há muito tempo, e só agora, muito recentemente, é que se começa a falar desta doença, ou deste estigma, é que se começa a dar mais a conhecer. E talvez se as pessoas começassem a fazer aquilo que o Nelson e que outras pessoas que estiveram aqui na plateia fazem, que é dar a cara e aparecerem e dizerem e não terem vergonha, talvez a associação venha a conseguir dar mais respostas, nomeadamente a pessoas como este ouvinte que ligou para aqui, podendo ter mais capacidades financeiras para poder ajudar também essa mais ajuda gente, que é não é? necessária. Muito obrigada aos quatro por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. Bom, e agora vamos falar de alimentação. Como sempre, à terça-feira vamos ter connosco a Rosa Santos, nutricionista. Estamos a falar de alimentos que nos podem ajudar a atravessar esta fase que está a chegar da primavera e as alergias que a primavera traz muitas vezes com ela. Rosa, bem-vinda mais uma vez. Semana passada fizemos aqui uma pequena introdução, não é? Alimentos pré-bióticos e probióticos que têm funções diferentes. Não sei se não será melhor explicar